gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:02, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Roberto Mohamed, advogado. O clima vem se comportando de maneira rotineira todos os dias. Elaine Brazão, e amanhã? O que traz pra gente o tempo na quinta-feira? Vamos lá, a previsão para amanhã é dia de sol com algumas nuvens e de novo essa névoa ao amanhecer. Vai repetir. E à noite também pouquíssimas nuvens. A mesma condição e as temperaturas? Aumenta um pouquinho, mínima de 15, máxima de 26. Hoje eu já percebi no final do dia que já tem um calorzinho a mais no ar. E o mercado financeiro? A Bovespa subiu 1,57% e fechou o dia a 102.801 pontos. E o dólar? Subiu também 0,18% e encerrou o dia a R$ 5,29. No CDL no ar, você fica sabendo que a Receita apreende mais de 21 toneladas de produtos falsificados no porto. Dentro do container existia uma grande quantidade de camisetas, agasalhos, tênis, botas, sapatos, sandálias, capas de celular, carregadores, baterias, óculos de marcas falsificadas de grifes famosas como Yves Saint Laurent, Nike, Dolce & Gabbana, Adidas, Mizuno, Dior, Chanel, Apple, Versace, Louis Vuitton, Gucci, entre outras. As mercadorias estavam prensadas em caixas e fardos de forma a se obter maior quantidade possível dentro de um único container. A carga veio da China, passando pelo Porto de Santos e tinha como destino final o Porto de Montevidéu, no Uruguai. Mongaguá inicia obras de nova ciclovia na Avenida Monteiro Lobato. A prefeitura também instalará iluminação de LED para proporcionar melhor visibilidade e segurança aos ciclistas. Queda do poder econômico. 35% de alunos da rede particular são transferidos para a estadual em São Paulo. A informação é da Secretaria Estadual da Educação. 8.150 alunos foram transferidos de março a junho deste ano. Combate ao Aedes aegypti em Santos. 250 imóveis recebem inseticida em combate ao mosquito na zona noroeste. Guarujá fornece 200 mil refeições aos alunos da rede municipal. Com as aulas suspensas, o objetivo é atender principalmente aqueles alunos que muitas vezes têm na merenda escolar a sua única refeição do dia. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada novamente na Baixada Santista. Cidades oferecem a dose contra a gripe até o fim dos estoques da vacina. Parecia um terremoto, diz brasileira que vivenciou acidente em Beirute, que deixou mais de 100 mortos e 4.000 feridos. A explosão atingiu silos de trigo que ficavam no porto. Estimativas iniciais indicam que cerca de 85% dos grãos do país, que são majoritariamente importados, estavam armazenados nos armazéns que foram destruídos. Santos Futebol Clube demite Gesualdo Ferreira. Técnico não resiste à eliminação precoce no Paulistão e deixa o clube após 15 jogos. Futebol. Hoje tem a primeira partida da final do Campeonato Paulista Sicredi 2020. Na Arena em Itaquera tem Corinthians e Palmeiras às 9:30 da noite. E tem muito mais nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Boa noite, Nicolau Obeide. Boa noite, Robertos. Robertos. Hoje tem dois. Aqui tem dois, né? Roberto Mohamed. Boa noite, Roberto César.
Elaine Beatriz. Elaine Beatriz Brazão. Cara, ela me olha com uma cara assim de Por que será que quem eu vou tem te nome esfaquear. composto não gosta que a gente chame de esse nome, né? É que eu acho que era sinônimo de bronca quando Ela me olhou agora. Elaine Beatriz! Ela me olhou com uma cara de quem ia me esfaquear. Não, mas é muito ruim mesmo. Boa noite, ouvintes aí de CDL no ar. É um prazer estar mais uma vez aqui. E vamos que vamos, né? Temos novidades aí do horário de comércio, né? O governador hoje baixou um novo horário aí. Quando será que vai vigorar aqui em Santos, hein? Pois é, mas na verdade continuam às 6 horas e aí, por exemplo, o restaurante pode funcionar até mais tarde, até 10 da noite. Então o cara pode fracionar, como estão fazendo as academias de ginástica. Abre 3 horas de manhã, das 6 às 9 da manhã, e abre no final do dia, das 6 da tarde às 9 da noite. Então você está fracionando, mas mudar mesmo não mudou. É que tinha muito restaurante em São Paulo, Roberto Mohamed, que não queria abrir nesse horário que foi estipulado, porque o camarada falou, não, mas o meu forte é no período da noite, período noturno, as pessoas vêm jantar, vêm beber, enfim. E aí não quis, falando, para mim não vale a pena, não compensa. Então deram uma ajeitada nessa fase amarela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tecnicamente, ninguém conseguiu me convencer até agora desse horário de 6 horas. É o porquê, né? Porque o raciocínio, inclusive lógico, é o contrário. Porque se eu abro um lugar por 6 horas, eu concentro o número de pessoas que vão nele em 6 horas. Também Vai aglomerar. Se eu estendo o horário, se eu permito que ele fique aberto no horário normal, eu posso até colocar 22 horas como limite, mas durante o dia até as 22 horas, eu permito a viabilização econômica e, principalmente, permito que as pessoas escolham o horário que vão, ao invés de aquele acúmulo de fila na porta ou pessoas assim querendo ir. E em São Paulo estava acontecendo uma coisa absurda. Ninguém almoça pizza e ninguém almoça comida japonesa, por exemplo. E são os dois tipos de estabelecimento, talvez, mais numerosos de São Paulo em termos de restaurantes. Principalmente pizzaria. Né? Quer dizer, ninguém come pizza no almoço. É lógico que os caras não iam Só abrir. de manhã, né? Aquela pizza do dia seguinte. No dia anterior você come. Fria, gelada. Agora, então não tem sentido isso. E é um burocrata que lá dentro do gabinete dele fica pensando esse tipo de coisa sem conversar com o comércio ou sem conversar com as pessoas. Não existe nenhum tipo de discussão técnica a respeito disso, Nicolau. Nenhuma. Por exemplo, é a mesma coisa da sua loja, por exemplo. Se você ficar aberto o dia inteiro, as pessoas não vão ficar preocupadas em terem que correr na sua loja durante aquelas 6 horas de abertura. Não, isso foi bem demonstrado, Mohamed, durante aquelas 4 horas. É um absurdo. Eu percebi que os shoppings ficavam muito mais cheios quando estava o horário. Não, quando estávamos na fase laranja, que era de 4 horas, que os shoppings só ficavam durante 4 horas abertos. E do que agora, que o comércio fica às 6 horas, os shoppings estão mais vazios. Então, assim, eu não vejo grandes problemas com horário, eu vejo problemas com limitação de pessoas. Porque, inclusive, eu já desisti de vários lugares, viu, Mohamed, em função de fila, né? Porque aí você tem que ficar na fila, tem que tirar a temperatura, passar álcool gel e entrar em uma entrada só, você também limita bastante. E eu também não sou muito favorável a essas filas, viu, Roberto? Porque essas filas, elas concentram pessoas. Sim. Então não adianta, deixa a pessoa entrar, aí lá dentro, né, a pessoa tem a obrigatoriedade de tirar a temperatura, porque queira ou não queira, essa temperatura ela demora, viu? Ela demora. Porque aquele... sim, até medir mede 1, e aí tem 10. que zerar ele, já reparou? É em torno de 15 segundos, mais ou menos, que você leva entre uma pessoa e outra para zerar. Então... eu acho que tinha que ser alguma coisa assim mais prática. Ou talvez, se a gente passar para uma nova fase, que eu não acredito que vai ser essa semana. Sexta-feira agora não, tem decisão. Com certeza não. Eu tenho, olha, 90% de certeza não passaremos, porque o número de óbitos é muito grande. Santos já está chegando a 500 mortos. Já passou, eu acho. Não, passou já hoje? Não, eu acho que é 495 óbitos. Tinha 29 em investigação. 29 em investigação. Batia na casa de 500 já. Isso, ultrapassava a casa dos 500. Então você veja, há poucos dias atrás nós estávamos com 400. Mas eu concordo com você, mas eu acho que o Paulo vai acompanhar
o governador. Ele está acompanhando o governador. Em relação a restaurantes. Em relação a restaurantes, ele vai acompanhar o governador. Mas que a gente não passa para fase verde tão cedo, não passa. Não vai passar. Mas, na verdade, acho que nenhuma região do estado vai passar para fase verde. Nenhuma. Acho que São Paulo passa. Nem São Paulo. Então, não vai passar. Mas mesmo assim, já que flexibilizou na amarela, faz a coisa de forma inteligente. O problema não só o governador, mas a Prefeitura de São Paulo também, que está perdida, e a gente está vendo isso constantemente, pelo vai e volta toda hora, tem que ser inteligente. E não está fazendo nem nada inteligente. O Bruno está completamente perdido e está fazendo uma gestão temerária, justamente por estar absolutamente perdido. Não dá mais para ficar. Eu acho que essa história dos horários tem que ser revista, tem que aumentar os horários, principalmente de shoppings e de restaurantes, para que possibilitem a trabalhar em 2 turnos, senão a viabilidade econômica está comprometida. A gente cansou de falar isso aqui no programa e principalmente por conta da abertura dos shoppings. A gente sempre achou um absurdo você ter lá 4 horas, depois agora 6. Põe 10, põe 12 horas, amplia o horário. Olha, eu disse aqui que se o Dória quisesse se preocupar, por exemplo, vou falar agora de um ramo específico, que é o ramo da cultura. Se o Dória tivesse preocupado com isso, ele determinaria, por exemplo, que a TV Cultura fizesse, na verdade, só voltasse a fazer, Nicolau, um programa que ela tinha há 10 anos atrás, chamava-se Teleteatro. Teleteatro? Como é que era o teleteatro? A Cultura escolhia uma peça, filmava esta peça do ponto de vista do público, era plano único, e transmitia. Normalmente eram peças que iam sair de cartaz e faziam uma sessão para encerrar e a Cultura transmitia. Seria uma forma de dar uma verba para os grupos de teatro. Porque tão mal, né? E de você ter uma programação mais rica na televisão e fazendo as pessoas não se afastarem disso. Porque aí faz o quê? Ele autoriza a abertura dos teatros com 40% da capacidade. Houve uma entrevista do diretor do Grupo Tapa, que na minha opinião é um dos grupos mais importantes e relevantes do teatro de São Paulo, e ele dizia de uma forma muito coerente que eles não iam voltar e que a maior parte dos teatros com que eles trabalham também não iam voltar. Por quê? Porque 40% de lotação de um teatro não cobre a despesa do teatro. Do teatro. Imagina remunerar a peça. Porque não tem como, Nicolau. Você imagina, mesmo um teatro de 1.000 lugares, 400 pessoas, já seria difícil. Mas imagina a maior parte dos teatros de São Paulo, que são pequenos, são teatros para 300 pessoas, 400 pessoas, 40% disso daria menos de 100. Daria 100 e poucas pessoas. Não cobre o aluguel do teatro, a cobertura do teatro, o bilheteiro, a limpeza que vai ter que fazer. Então ele falou, eu não vou voltar. E nenhum dos grandes grupos de teatro do estado quiseram voltar. Então é preciso que tenha bom senso. Mas a gente não pode reclamar de barriga cheia, porque nós, pelo menos, estamos sendo realistas em São Paulo. Pior é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde os números estão sendo maquiados, os casos estão sendo escondidos, e eu não estou fazendo uma denúncia vazia aqui. O Ministério Público Federal está investigando o Rio de Janeiro, porque além de todos os escândalos que aconteceram lá, hospital de campanha que nunca funcionou, respirador comprado que nunca foi entregue. Tem 2 que estão sendo desativados hoje. Mostrando que o Rio, na minha opinião, não tem mais jeito. É só uma intervenção federal total, não é intervenção federal na segurança, é intervenção total. Afasta o governador, nomeia o interventor federal com plenos poderes e bota o estado abaixo, porque não tem mais como salvar o Rio de Janeiro. Então, maquiando números para poder permitir a abertura da economia numa irresponsabilidade total de um louco, de um débil mental que está na prefeitura, porque ele não é só contaminado por conta do fanatismo religioso, por conta de fazer parte de uma quadrilha que se chama igreja, porque a Universal é uma quadrilha, não é uma igreja. Mas é mais, o Nicolau, pela ânsia dele de ir para a reeleição, e ele está desprezando qualquer tipo de responsabilidade. Os números no Rio vêm sendo maquiados. O Rio passa por uma crise. Você viu, os servidores da saúde estão há 4 meses sem receber salário. Nossa. O SAMU está parando, as viaturas estão parando aos poucos, porque ou estão com pneu furado, ou falta oxigênio. Está faltando álcool gel dentro da viatura do SAMU. Então, olha o caos que o Rio chegou.
Então a gente, pelo menos em São Paulo, está conseguindo. A gente critica o governador porque ele podia ir além, mas não há dúvida que não dá para comparar São Paulo com o Rio de Janeiro. Bom, voltando ao assunto dos restaurantes que podem ir até às 10 da noite, o consumo local continua permitido apenas em ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. Não será permitido que os clientes fiquem em pé. A ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade dos assentos e o funcionamento precisa ocorrer por no máximo 6 horas diárias, consecutivas ou não, com a adoção dos protocolos geral e específicos para o setor. Funcionários e clientes devem usar a máscara em todos os ambientes, tirando apenas no momento da refeição. 6h17, mais de 100 mortos e 4.000 feridos é, por enquanto, o saldo da explosão que atingiu a área portuária de Beirute. A região portuária ficou devastada. A área fica afastada do centro da cidade. No local haviam grandes armazéns e galpões que ficaram totalmente destruídos. Equipes de resgate buscam nesta quarta-feira mais de 100 desaparecidos, segundo estimativa da Cruz Vermelha Libanesa. Ainda há fumaça saindo do local da explosão, segundo a Associated Express. As principais ruas do centro da cidade amanheceram cheias de escombros, com as fachadas dos edifícios destruídas e veículos danificados. Roberto Mohamed, é uma tragédia sem limites. Eu vi as imagens daquela zona portuária, no antes e depois. Um negócio impressionante. Você sabe que eu sou neto de libanês. E às vezes me perguntam, você nunca foi para lá? Eu falei, olha, eu perdi a vontade de ir quando meu avô morreu, porque eu queria levá-lo. Não consegui realizar esse sonho. E eu me lembro até hoje de que quando eu era criança, estava no máximo a guerra civil libanesa. E eu via meu avô chorando vendo as imagens de TV. Tinha família lá, tinha tudo, e ele chorava quando via as notícias, e a guerra civil foi muito sangrenta, e o Líbano, na verdade, o Líbano, na verdade, para quem não sabe, pertencia à Síria. Ele fazia parte da Grande Síria. É um país que foi criado, não foi inventado, logo depois que deixou de fazer parte do Império Otomano. Ele é fruto da partilha entre França e Inglaterra, do que aconteceu lá, que só depois da Segunda Guerra teve essa divisão. Como criaram o Irã, o Iraque, países artificiais, e é por isso que você tem todos esses confrontos entre minorias, entre povos que não se suportam. Porque foi criado por europeus, né, que fizeram essa divisão geopolítica absurda. Mas foi muito triste, e eu fiquei impressionado com uma das filmagens que fizeram, parecia um cogumelo nuclear, a explosão. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, não era fogos de artifício, coisa nenhuma, o que tinha ali eram explosivos de verdade. O que estava fazendo um depósito de explosivos numa área urbana civil? E a quantidade de explosivos para fazer aquele cogumelo da explosão, e a onda de choque que você teve, que acabou destruindo todas as fachadas dos prédios, o que parece aquele trabalho de formiguinha. Começaram a encher o depósito de explosivo. Quando chegou olha, agora é o suficiente, foram lá e detonaram. Para mim, tem algumas coisas que levam a suspeita de associar a explosão com o julgamento dos 4 caras do Hezbollah, que vão ser julgados essa semana. Então eu não sei se na verdade isso não tem realmente, mas que tem cara de ato terrorista, não tem dúvida nenhuma. O governo descartou, né? Então, eu acho que o primeiro descartou muito rápido e não explicou por que havia um depósito de explosivos naquela região da cidade. Mas é triste a situação, ver um país tão bonito, e o Líbano realmente era a parte mais bonita da Síria, a parte mais fértil, que ele fica na ponta do Golfo, da Península Arábica. É muito triste ver que um país, talvez o mais europeu dos países árabes, continue passando por isso, já que já sofreu tanto ao longo do século passado. Ô Nicolau, o presidente Donald Trump, na mensagem dele de solidariedade, é aquela que todos os países emitem sempre que acontece um episódio como esse. Você disse que o primeiro-ministro libanês Hassan Diab
disse que no momento ele disse no momento também, vamos considerar, né? Descarta que foi um atentado terrorista, mas o presidente dos Estados Unidos, na mensagem dele, ele dá a entender que foi um ataque. O Trump, ele tem sempre aqueles rompantes polêmicos, né? Mas eu acredito que, pelo que parece, não foi, né? O nitrato, né? Tudo que é nitrato, quando ele entra em contato com algum tipo de estimulante, ou seja, uma faísca, eu estive dando uma olhada sobre isso. Calor, né? Não, uma faísca, né? Seria algum tipo de fogo. A não ser que, viu, Mohamed, colocaram uma bomba lá dentro, sabendo que tinha o nitrato, e aí sim, virou uma bomba atômica. Porque, na realidade, o deslocamento de ar que fez parecia uma bomba atômica, formou um cogumelo até. Então, pode ser, não é descartado, mas aí a perícia, né, vai demorar e vai ter que apurar se aconteceu isso. Porque aquele tipo de o nitrato de amônia, ele realmente é muito explosivo, mas ele não é inflamado, ele não inflama com facilidade. Mas se houver um estímulo, ele é explosivo. Ele é usado muito para inseticida também, usado para outras coisas no agronegócio. Tem uma explicação aqui no G1 sobre o nitrato de amônio, que se apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis em água e é seguro, diz aqui a reportagem, desde que não aquecido. A partir de 210 graus, decompõe-se e se a temperatura aumentar para além de 290 graus, a reação pode sim se tornar explosiva. É exatamente o que eu falei, ele tem que ser provocado, ele tem que chegar a essa temperatura, então podem ter colocado uma bomba. Basta você ver o que você faz com inseticida. Se você pegar um tubo de inseticida, acender um fósforo e apertar o spray do ele inseticida, pega fogo, vira uma maçarico. Uma chama, vira uma labareda. Exatamente, como é detergente. Tudo que usa nitrato de amônia, ele é seguro na temperatura ambiente. Quando você aquece... Não, e a temperatura para aquecer tem que ser bem alta, que nem ele falou, 210 graus. 210 ainda não explode. Não é bem alta, porque é a temperatura de um fósforo. Ah, sim, pode ser de fogo, né? De uma chama. É normal 200 graus numa chama. Mas vamos ver aí o que né, a perícia vai determinar se realmente foi algum acontecimento natural ou algum acontecimento. Eu estou com 63 anos e eu sempre fui criado de pequeno em Santos e sempre falaram para mim que Santos, né, tinha a Ilha Barnabé, que também tem produtos químicos, que se explodisse, explodiria Santos. Nunca aconteceu nada, nunca teve acidente. Outro dia isso foi desmentido. É isso que eu queria saber. Muita gente fala que a gente está sentado em cima de uma bomba. Mas é mentira. Eu já ouvi isso de técnicos de segurança da Codesp que disseram que isso sempre foi uma lenda e que nunca foi verdade. Se fosse assim, quando o gasômetro explodiu, eu não sei se você já era nascido na época, eu acho que eu era muito criança, eu não lembro anos. dele. Foi em 67. Eu tinha 2 anos de idade. Diziam que se aquilo explodisse a cidade afundava e no entanto foi só o quarteirão. Você teve sim. O problema de qualquer explosão é a onda de choque e aí depende do que explode. Dependendo do que explode, a onda de choque é muito pequena, né? Por que a bomba nuclear ela faz tanto deslocamento de ar? Porque a reação que ela provoca, o deslocamento de ar é muito intenso e atinge um raio maior, por isso você precisa de uma bomba para fazer o efeito de 10, 20 bombas convencionais, né? A bomba de hidrogênio, então, tem um deslocamento de ar muito maior e acompanhado de radiação, que é muito mais perigoso até do que a própria explosão em si. Bom, ontem teve chuva de vidro na cidade. Eu vi algumas imagens do centro comercial ali próximo àquela zona portuária, um pecado, uma joalheria, uma grande padaria lá, tudo destruído, fachada toda arrebentada. Um incêndio, tubos superaquecidos, fiação defeituosa ou relâmpagos podem ser suficientes para desencadear tal reação em cadeia. E tem uma ouvinte nossa comentando sobre o Líbano. A Karime fala, boa noite a todos. Todos os dias eu ouço o jornal e estou triste pelo Líbano. Minha vovó era de Beirute e levo no sangue libanês com sírio. Muito triste o que aconteceu. Abraço a todos. Como é que é o nome dela? Karime. Karine, um abraço para você. Karime não me é... Bom, é um nome árabe, né? Mas Karime.
E até para esclarecer uma curiosidade de cultura inútil, a gente tem no Brasil vários clubes que se chamam, no Brasil inteiro, chamados sírio-libanês. Verdade. Sírio-libanês não existe. É uma invenção brasileira. Assim, para chamar. Porque, na verdade. Colônia síria e libanês. São duas bandeiras. Sírio-libanês não existe. E porque, na verdade, isso vem do fato de que era um país só. É que as pessoas às vezes não entendem o que origina um determinado termo, mas na verdade os primeiros libaneses eram sírios, porque não existia nacionalidade libanesa. Na verdade, os primeiros libaneses eram turcos, porque o Líbano pertencia ao Império Otomano, à Turquia. Quando ele foi liberado, liberado, é o árabe, meu avô, por exemplo, meu avô entrou no Brasil com passaporte francês. Porque quando houve a libertação, o fim do Império Otomano, a França tomou conta, na partilha com a Inglaterra, a França tomou conta do Líbano, da Síria, de uma parte da Jordânia, enquanto que a Inglaterra ficou com aquilo que mais tarde seria o Estado de Israel, e a parte sul toda, por causa do Canal de Suez, que interessava aos ingleses. E uma boa parte, mais da metade da Arábia Saudita, daquela parte sul, Kuwait e tal, aquilo era tudo inglês. Tanto que a ideia da Alemanha na Segunda Guerra Mundial era comer pelas beiradas, começar pelo norte da África e entrar tomar o Canal de Suez e entrar ali para tirar a Inglaterra daquela região, já que, tendo tomado a França, ele já era dono daquela parte norte, que era a Síria e o Líbano. Então, o sírio-libanês não existe. Isso vem do fato de que, na verdade, o Líbano era parte da grande Síria, que era o norte da Jordânia, a Síria, o norte da Jordânia e o Líbano. Que aula de história que a gente está tendo hoje aqui. Ângela Casimiro, boa noite. O Miro Ramires também cumprimentando a todos. O Sandro Luiz Cabral diz assim: não tem mais comentarista, é só o Nicolau de dia e de noite, diz aqui o Sandro. E na hora do almoço. Também. Hoje é mesmo. Hoje eu fui no ZR News. É mesmo. 3 programas, já pode pedir música no Já Fantástico. pode pedir música no Fantástico. Eu vou pedir uma música. 3 programas hoje, parabéns. Você devia tocar aquela música do Chico Buarque. A voz do dono e o dono da voz. Não, mas hoje, coincidentemente, eu fui no Jornal Litoral e hoje é dia que eu venho aqui, né? Mas o Zé mas o Roberto César também está em todas, porque ele estava no Jornal Litoral e estava aqui. Não, ele é apresentador. Na verdade é o seguinte, do mesmo jeito que ele não compra o Zoom, ele só usa a versão gratuita, ele quer economizar salário de comentarista. Então ele pega e vai substituindo. Tudo que ele puder fazer para não pagar para os outros, ele paga. Eu vou dobrar o seu salário esse mês, ô Mohamed. Me lembre de dobrar o salário do Mohamed, de comentarista. 2 cafezinhos, é isso? O dobro, eu vou pagar o dobro. E nem isso está pagando mais, né, Mohamed? Pelo amor de Deus. O Luciano Abílio está por aqui. O Giovanni Manuel dos Santos. Boa noite, vai Palmeiras, 3-0 hoje. O Augusto Soares também cumprimentando a todos vocês. Olha, eu vi uma do Palmeiras que... lá vem. Que é a mesma coisa que andar... Não, o Palmeiras hoje é a mesma coisa que subir o morro e andar nas zonas mais perigosas da cidade. Sabe que vai ser assaltado, mas tem que ir lá. Para com isso. Não, mas será que não vai ser assaltado hoje? Porque o Mirassol foi assaltado, hein? Cara, me mandaram um vídeo hoje, o Jefferson Queiroz, ele é atentado. Ele me mandou um vídeo hoje com uma partida de futebol e o juiz pega e mete a bola lá no ângulo e fala gol do Corinthians. Eu falei, calma que eu vou, dependendo da noite de hoje, eu vou usar esse vídeo ou não. Mais 5 centros de pesquisa iniciam testes da vacina contra o coronavírus em voluntários. Até sábado, centros localizados em Brasília, Campinas, Curitiba, São José do Rio Preto e Porto Alegre terão começado a aplicar a vacina em profissionais da saúde recrutados para o estudo. Ao todo, 12 núcleos científicos foram selecionados para a realização da 3ª e última fase de testagem, coordenada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Deve ser concluída até novembro, com cerca de 9.000 voluntários. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foi o primeiro a aplicar a Coronavac no dia 21 de julho. As pessoas serão monitoradas pelos centros de pesquisa por meio de exames
entre aqueles que tiveram sintomas compatíveis à Covid-19. Assim, poderá ser verificado posteriormente se quem tomou a vacina ficou de fato protegido em comparação a quem tomou o placebo. O Mohamed, esse teste é feito, quem está coordenando todo esse trabalho é o governo do estado de São Paulo. A gente tem duas boas perspectivas de vacina. A vacina de Oxford, que o governo federal, inclusive, já se comprometeu a comprar 100 milhões de doses, e essa do estado de São Paulo, que é do Sinovac, esse laboratório chinês, que tem a coordenação no Brasil do Instituto Butantan e está testando em vários estados brasileiros na fase 3, que é a mais avançada dos testes. Na verdade, a primeira vacina que vai entrar é a russa. Que nada mais é do que a americana que eles roubaram. Que vai entrar em outubro. Porque é a americana que eles roubaram. Porque o Putin é profissa. A gente pode falar o que for, mas o cara é profissional. Nicolau, você lembra de quando falavam que como é que era o nome daquele presidente do Vasco? O Eurico Miranda. É o Rolha de A gente falava, é um bandido, mas eu queria ele no meu clube. Porque o Eurico Miranda. Em corrida. Era o cara que ele dava nó em pingo d'água. O Putin é profissional, não tem o que falar. Ele foi lá, roubou a vacina dos americanos, ele pode testar em quem ele quiser, na Rússia pode tudo, ele pegou tudo que era preso e falou, testa a vacina aí, se morrer, morreu, paciência. E já está dizendo que o mês que vem ela está entrando em uso. É inacreditável, é louco. O cara não é amador, entendeu? E você vê que o Trump berra e tal, mas não faz muito, porque tem o rabo preso com ele. Tem um rabo preso com ele, porque a hora que ele falou, fica quieto aí, senão eu conto pra todo mundo que quem te elegeu fui eu. Então, tem que reconhecer, o cara é bom. O cara não é amador, não. Amador são todos os outros, ele é profissional. Ai. E ele falou que ele vai tocar essa vacina em frente. Ele não está nem esperando o resultado do teste. Não. Ele falou que vai mandar ficha. Que os direitos humanos na Rússia é muito diferente do que os direitos humanos em outros países. São países que têm um sistema ditatorial, né? E apesar do Putin ser eleito, mas ele é eleito e agora renovou o mandato dele para mais uns 30 anos. Né? E fala que é um país República Democrática soviética, né? Ele tem a escritura definitiva. Deixa eu virar o break aqui. A gente já volta. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica Gratuita. Plano Odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está no CDL no ar. Estamos de volta. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games,
996154715. Vou repetir, 996154715. A Top Games do Marcelo Meneghelli tá nervoso hoje, palmeirense, tá só na expectativa do jogo que começa logo mais. Rosana Vale já está por aqui. Boa noite, deputada. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. O Nicolau Obeide também vai fazer as honras da casa, cumprimentando a deputada federal Rosana Vale. Boa noite, deputada. É um prazer falar consigo de novo, uma vez. Boa noite, Nicolau. Tudo bem? Não consigo vê-los, mas eu estava acompanhando uma parte que eu estava chegando em casa depois de uma reunião e estava acompanhando já uma parte das discussões, dos debates aí de vocês no programa. Tá bom, obrigado. Muito bom. Roberto Mohamed quer já fazer o início da conversa com a Rosana Vale, ou eu posso fazer aquela pergunta indiscreta já logo de cara que eu quero fazer para ela? Não, faz depois. Eu tenho uma pergunta que eu vou falar para ela. Porque, tudo bem, Rosana, é um prazer estar falando com você. No último programa que nós fizemos na TV Cultura, se concretizou a questão da Ponte dos Barreiros, que é muito importante. Só que tem uma outra coisa que nós também conversamos, e eu gostei da sua resposta, que você compartilhou a preocupação que eu tinha, que era sobre o VLT, que eu achava que o VLT era muito mais importante, porque ele tem que seguir a demanda. Chegar na área continental de São Vicente, levando as pessoas para o centro de Santos, que é para onde elas trabalham, do que fazer a linha da Campos Melo, que não tem sentido, não tem demanda e só vai trazer problemas para o comércio que está lá. No final das contas, a linha da Campos Melo está saindo e a da Ponte dos Barreiros parece que não. Você acompanhou mais alguma coisa em relação a essa novela, Rosana? Sim, eu acompanhei, inclusive quando houve, né, o anúncio da segunda fase, nós conversamos e reivindicamos que a linha da área continental caminhasse paralelo, que fosse feita nessa segunda fase juntamente com essa da Campos Melo. E a gente teve do secretário Baldi a resposta de que o projeto ia caminhar sim, em conjunto, que a área continental, nós colocamos todos os argumentos, como naquele dia nós conversamos no programa, tem muito mais necessidade. Ali a gente tem 150 mil pessoas que todos os dias precisam enfrentar ali vários ônibus para poder chegar e trabalhar aqui na parte insular da cidade, né? Santos, São Vicente, enfim. E a gente achava que era muito mais necessário que a segunda fase fosse feita justamente onde tem mais demanda, que é na área continental. Então, estamos acompanhando. O próximo passo é eu participar de uma reunião para ver esse detalhamento desse cronograma e nós fizemos essa reivindicação e tivemos a resposta positiva do secretário, que vai caminhar em conjunto a fase 2 com a área continental de São Vicente também. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma live que vem aqui à Baixada Santista nesta sexta-feira, vai passar por Santos e vai passar por São Vicente. A notícia está publicada no Diário do Litoral e diz que teve intermediação sua, Rosana Vale, para essa vinda do presidente Bolsonaro. É fato isso? Ele falou na live que vem aqui para resolver os problemas que eu dei para ele. Uma brincadeira que ele fez. Mas o que eu posso falar é que a gente tem sido atendida. Eu e minha equipe, nós estamos abraçando todos os problemas da nossa região e o meu papel é levar esses problemas para o governo federal, bater nas portas dos ministérios. E tenho encontrado resposta positiva. O caso mais recente é a retomada do conjunto habitacional Tancredo Neves, que foi uma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Rogério Marinho, que nós fizemos várias reuniões para saber o que estava errado, para saber por que a obra tinha sido paralisada, por que os repasses não estavam sendo feitos, e aí conseguimos que a obra fosse retomada. 1.120 moradias para a população que vive em áreas de risco. Parecia uma cidade fantasma, né? Só o esqueleto.
dos apartamentos ali, não tinha mais nada. E agora eu visitei há pouco tempo a obra, a Caixa Econômica se empenhou para que essas obras fossem retomadas e a gente conseguiu. É uma conquista a mais recente que nós tivemos. E não é só essa, a gente tem tido muitas conquistas para a nossa região, trazendo o olhar do governo federal para cá. As obras paradas, projetos que estavam esperando autorização, como o aeroporto do Guarujá, que nós conseguimos também essa outorga. Muitos pediram, lógico, né? Não estou, mas eu abracei as causas da minha região, eu sou deputada para isso, é a minha obrigação. Então, tudo que é projeto, reivindicação, problema que eu vejo, eu levo lá, porque é o meu canal, né, de comunicação. Eu tenho que ter as portas abertas e tenho encontrado, sim. Se o presidente falou que vem aqui para resolver os problemas da nossa região, que eu levei para ele, tá certo, tem que resolver mesmo. Você pretende acompanhá-lo nessa visita? Eu pretendo, sim. Ele vai nas obras lá da Ponte dos Barreiros, que nós conseguimos o recurso, né? Nunca antes, outro dia conversei com o prefeito de São Vicente, falou que São Vicente nunca tinha recebido uma quantia tão grande a fundo perdido, né? E eu não sei se tem o histórico de um deputado da região que tenha conseguido isso. E eu consegui porque fui lá e batalhei, pedi, não aceitei não, vi portas fechadas, mas continuei insistindo, acreditei que era possível e conseguimos através do presidente da República. Então, a gente tem que reconhecer que o governo federal está olhando para cá, para a região, e o presidente vem aqui justamente para ir nesses lugares aí. Nicolau Obeide. Ô, deputado, então, a senhora sabe do carinho especial que eu tenho pelo Vale do Ribeira, né? Tenho casa lá, em Ilha Comprida, e eu sei que a deputada também tem um carinho especial também pelo Vale do Ribeira, e principalmente nosso presidente da República tem famílias, família dele, né? Mãe, irmãos no Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira tem passado por uma situação muito difícil com o Covid, está numa situação hoje na Zona Vermelha, muitos casos, muitas mortes, né? Principalmente Registro, Miracatu, Iguape, e isso é em função também muito da falta de assistência da região, na parte de saúde, moradia, né? Nós sabemos que aquela região é uma região muito empobrecida, né? Tanto que havia fome, a fama antigamente, ou chamavam o Vale do Ribeira de Vale da Fome. O que a deputada tem pensado ou argumentado com o presidente em relação ao que se pode fazer para aquela região? Então, nós temos que ter um projeto do presente, não do futuro, para o Vale do Ribeira. Eu tenho procurado também abraçar as bandeiras daquela região, porque eu sei que tem um potencial muito grande, que precisa de um olhar atento do governo federal também. Na área da saúde foi liberado muito recurso para essa região, Hospital de Pariquera, Hospital de Registro, através das minhas emendas parlamentares também, insumos para compra de material cirúrgico, do combate ao Covid, máscaras, respiradores. A gente tem feito essa intermediação com o governo federal para a compra desses materiais que são necessários, mas a gente sabe, né, é uma região que ainda tem o menor IDH do estado de São Paulo e que precisa de atenção. Eu estou tentando fazer com que o governo faça agora um estudo para reativação da linha férrea, né, que ia de Santos até Cajati, né, e a gente pensa que isso pode trazer desenvolvimento para o Vale do Ribeira, mas tem que ter um estudo. Por quê? Porque a Rumo, que operava essa linha, entregou essa malha ferroviária porque não tinha interesse, né? Fez o estudo de viabilidade e não teve, para o tipo de carga que eles movimentam, né? Que não havia interesse. Mas a gente sabe que a Rumo também vai devolver uma indenização de quase 300 milhões de reais para o governo, e a minha luta é para que esse dinheiro fique no Vale do Ribeira. Se é para reativação da estrada, não sei. Se o estudo apontar que não é viável, que seja esse dinheiro empregado na melhoria das estradas, né, na recuperação, em algum projeto importante, no Valo Grande, que é outra reivindicação ali que a gente sabe que existe ali no Rio Ribeira de Iguape. Então, você também costuma ir muito para a Ilha Comprida, você sabe,
Aquela região precisa ter um projeto para desenvolvimento do turismo ali, turismo sustentado. Por quê? Porque é uma região que preservou a sua natureza, mas que agora está sofrendo o ônus, né, de não ter opção para as pessoas trabalharem. As pessoas vivem ali da banana e vivem ali do emprego nas prefeituras. Não dá para fazer isso. A gente tem condição de implementar projetos ali, indústrias não poluentes, que faça, né, ensino tecnológico, que faça aquela região se desenvolver, que não obrigue os jovens sempre a mudarem dali para poder ter uma oportunidade, né? E depois voltam quando já estão mais velhos na aposentadoria. A gente não quer isso para o Vale. O Vale tem muito potencial. E o presidente sabe disso, porque foi criado, como você disse ali. Tem família em Eldorado, tem família em Miracatu, e eu vejo que há um interesse. Já conversei sobre isso com o ministro da Infraestrutura a respeito desse recurso, dessa indenização. Fui bem claro, ministro, esse recurso não pode ir para os cofres, ele tem que ficar lá no Vale. Se não for para recuperar a estrada de ferro, se não for viável economicamente ou para o turismo, que a gente tenha um grande projeto para usar esse recurso no Vale do Ribeira. É a resposta que a população de lá merece. Gosto muito do modal ferroviário. Eu acho que o Brasil perdeu muito tempo ao não investir em ferrovias. Rosana, eu acho também, eu concordo com a sua opinião. Eu sei que a questão é subjetiva e talvez você nem lembre disso por causa da sua idade. Peraí, os dois estão falando junto aqui. Rosana, você consegue ouvir a gente bem no retorno? Só você. O Nicolau está bem longe e o outro também. Então vamos ver se a gente melhora um pouco aqui essa questão. Fala, Mohamed. Rosana, você está ouvindo agora? Mohamed, isso. Agora estou. Perfeito. Tá. Vou fazer uma pergunta para você. Jamais cometeria a indelicadeza de perguntar a sua idade, mas eu acho que você não lembra dela. Eu lembro que sou mais velho, né? Você lembra muito, sendo uma deputada eleita por um partido de esquerda, embora muito mais próxima do Márcio França, que é mais pragmático do que do Diretório de Santos, que é um diretório mais à esquerda dentro do PSB, e tem uma interlocução muito fácil e ativa com um governo que é de direita, como é o governo federal hoje. E tirando essa coisa de a gente leva as reivindicações, eles ouvem se quiserem e tal, você tem lembrado um pouco na sua atuação um deputado que nós tivemos na época do regime militar, chamado Atier Jorge Cury, que era do MDB, oposição, mas que tinha um acesso ao governo militar que poucos deputados da Arena tinham e que conseguia realmente muita coisa para a nossa região, mas que acabou pagando um preço depois. A gente está tendo hoje um recrudescimento dessa questão ideológica e a gente vê o quanto o governo comete de disparates por conta desta questão ideológica, que eu considero absurda, porque o que importa é o bem-estar da população e não se é de direita ou de esquerda, mas o país é hoje um país dividido. Você já parou para pensar que pode correr este risco daqui a algum tempo, dentro desta divisão ideológica, sendo uma deputada eleita por um partido de esquerda, mas com tanta porta aberta num governo de direita, num país dividido como esse? Eu não penso sobre isso, porque se eu focar na questão ideológica, eu não faço meu trabalho. E eu entrei, as pessoas votaram em mim, na minha história. Elas entenderam que uma jornalista como eu poderia ser uma boa deputada. E eu estou honrando isso. Eu nunca tive uma posição ideológica radical de nada. Eu sou uma mulher trabalhadora, crio os meus filhos, tenho a minha vida, eu quero que o Brasil dê certo, quero que ande para frente. Eu não entro em discussão, porque eu acho que no radicalismo não tem verdade, né? Tudo que é radical, eu sou uma mulher equilibrada, então eu estou caminhando com foco no que eu tenho que fazer. Por que a população me elegeu? Para representá-la, não foi? Como eu posso representar a população bem? Trazendo recursos, ajudando as cidades, votando com a minha consciência, porque
nós temos uma nova era da política, eu acredito nisso, que não tem mais esse estigma de esquerda e direita. Quem está nessa ainda, eu acho que está andando para trás, está carregando o país para trás. E eu faço parte desse novo entendimento do que é política. A população elegeu uma pessoa para representá-la. Ela enxerga nessa pessoa uma voz, a voz que a população não tem, junto, né, ao executivo estadual, ao executivo federal. É isso que eu estou fazendo. Agora, se vai dar certo lá na frente, é a população que vai decidir, né? Eu estou fazendo, todo mundo fala isso, às vezes para mim, assim, mas a sua estratégia, você não está fazendo uma boa estratégia. Eu falo, a estratégia que eu estou fazendo é a única que eu sei, que é trabalhar. Se a população vai reconhecer, cabe à população depois julgar se vai dar certo ou não. Não sei, né? Eu também já ouvi falar do Atier, que foi um deputado excelente, e eu prefiro ficar assim como ele, então, deixar um legado, porque todos que falam bem dele. Significa o quê? Que ele deixou um legado para a nossa região. E é nesse caminho que eu quero ir. Eu entrei na política e vou sair da política um dia da mesma forma, com a cabeça erguida, podendo andar na padaria, no supermercado, ver as pessoas, porque essa aqui é a minha cidade, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu criei os meus filhos e é aqui que eu quero deixar a população orgulhosa do trabalho que eu estou fazendo. Eu não sou radical, não tenho posição ideológica, nem de esquerda, nem de direita. A minha posição é defender a minha região. Assim que eu faço. Notícia que acaba de chegar de Brasília: o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira de 2,25% para 2%. Esse foi o 9º corte seguido na Selic. A decisão foi unânime. O corte renovou o menor patamar histórico para a taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. A redução na Selic seguiu a expectativa de analistas do mercado financeiro. Para eles, essa decisão encerra o ciclo de cortes iniciado em agosto de 2019. Aí, portanto, mais uma boa notícia para a economia brasileira, Nicolau. Eu entendo que isso é um pouco de recessão e é uma tentativa também do governo federal de tentar incentivar, né, a economia interna. Eu gostaria de saber da deputada o que ela acha também da taxa Selic, que está reduzindo pela 9ª vez seguida. Eu queria emendar uma pergunta, até por causa do tempo, que assim a Rosana responde. Rosana, ontem o próprio governo enterrou a medida provisória da liberação dos saldos do Fundo de Garantia na situação da pandemia. Ninguém entendeu muito, mas depois parece que foi por causa da proposta do Senado. Você acha que volta a ser discutido isso, de liberação dos saldos das contas inativas, pelo menos, do Fundo de Garantia no meio da pandemia? Eu acho que volta sim. Hoje já teve uma reunião com o Rodrigo Maia, que ele está disposto a votar esses projetos de lei nessa linha do PL, seja esse que caiu ou outros que existem. Inclusive tem um PL meu também que fala do Fundo de Garantia, mas é para liberar o Fundo de Garantia para o trabalhador avulso do Porto de Santos, por exemplo, que hoje enfrenta, que não segue o regime da CLT, mas também não consegue tirar o seu fundo de garantia, porque se ele ficar 90 dias afastado, é aí que ele tem chance, mas se ele é avulso, se ele ficar 90 dias afastado é porque ele não está trabalhando mais. Então a gente está lutando por isso e eu tenho percebido muitas tentativas do governo de tentar, de sair dessa crise, né? A gente tá vivendo um período muito difícil, não é só no Brasil, é mundial. A Covid-19 fez com que os países aí tivessem agora essa liberação de recurso assistencial que foi necessário fazer. Os Estados Unidos fez, o Brasil fez também essa liberação para os informais e outros recursos também estão sendo feitos, e a gente precisa agora saber de onde vai sair esse dinheiro, porque foi uma liberação de recursos que não estava prevista e tem que sair de algum lugar. Então, se a recessão vai vir, vai. Mas o que era possível fazer? Tinha que fazer isso mesmo. 50 milhões de brasileiros na informalidade, sem trabalhar. Como essas pessoas iam sobreviver durante esses 4 meses, 5 meses que nós já vamos de pandemia?
Então era a hora mesmo dos governos aportarem recursos para a população poder sobreviver nesse período. E agora a gente tem que achar caminhos para motivar a economia, para que o país consiga se reerguer pós-pandemia, para que as empresas consigam se reestruturar, as pequenas e microempresas recebendo linhas de financiamento diferenciado, só que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Sim, Rosana, a gente só tem mais 30 segundos por causa da Voz do Brasil. Quero registrar a Carla Marques Ramalho, nosso ouvinte. Boa noite, adoro a Rosana Vale. Estava só esperando ela. Você faz a diferença na Assembleia por mais políticos iguais a você. E também a Patrícia Fonseca. Boa noite, Rosana do Vale. Meu carinho. Rosana, minha pergunta é simples. Vai sair candidata a prefeita de Santos? Olha, eu tenho até setembro para decidir, porque é a convenção partidária provavelmente na primeira semana de setembro. Eu estou pensando bastante sobre isso. Gostaria de ser prefeita da minha cidade um dia. Não posso negar, sou santista, nasci no BNH ali do bairro da Aparecida, fui criada aqui, mas eu tenho um trabalho grande para fazer também. Estou contente com o meu trabalho como deputada, sei que eu não fui eleita por uma cidade só, fui eleita por uma região, então é uma decisão difícil. Gostaria de ser prefeita, tenho um sonho de ser prefeita da minha cidade, só não sei se agora é a hora. Tá certo. Rosana Vale conversou com a gente aqui no CDL no ar. Obrigado, Rosana. Obrigada, um abraço para todos vocês. Obrigada pela oportunidade, me convidem sempre, porque esse canal de comunicação com a população é o melhor caminho, né? A transparência, a seriedade e falar francamente para a população o que a gente está fazendo. Obrigado. Um abraço aí a Rosana Vale, ao maridão, que é meu amigo, Gerson. Tá te mandando um abraço aqui, Nicolau. E eu queria parabenizar o Márcio Calves, que hoje faz aniversário. Parabéns, Márcio, mais uma velhinha. Tchau, Parabéns, Mohamed. Márcio, parabéns também. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM.